dia a todos. Por favor, quem está aí fora, vamos entrar, vamos dar início à nossa assembleia. Segunda chamada, a primeira chamada já foi feita, né? Agora vamos dar início à segunda chamada. Eu vou passar a Assembleia Geral Extraordinária, dia 1/6/2019. Vou passar aqui a palavra para o Carlos Humberto, que vai ler a pauta, né? Para a gente, em seguida, entrar na pauta da Assembleia. Você está aqui para compor a cena, né? Bom dia, pessoal. Bom dia. Cumprindo as formalidades legais aqui, vou passar a leitura aqui da convocação da Assembleia para dar seguimento aqui à nossa atividade de hoje aqui. Assembleia Geral Extraordinária, dia 1/6/2019. Edital de convocação. O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Estado de Minas Gerais, CETRAEM, por meio dos seus coordenadores gerais, abaixo qualificados, em conformidade com as previsões contidas nos artigos 13 a 16 e no artigo 27, inciso 3 do Estatuto da Entidade, e atendendo a orientação da Federação Nacional dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministério Público da União, FENAJUF, convocam os filiados, servidores do Poder Judiciário Federal do Estado de Minas Gerais para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 1º de junho de 2019, às 8h30 em primeira chamada, e às 9 horas em segunda e última chamada, no Dairel Hotel e Centro de Convenções, localizado na Rua Espírito Santo, 901 Centro, em Belo Horizonte, para deliberarem sobre a seguinte pauta: adesão à greve geral contra a reforma da Previdência, convocada por entidades diversas para o dia 14 de junho de 2019, Belo Horizonte, 23 de maio de 2019, assinam os 3 coordenadores gerais. Bom, pessoal, bom dia a todos, vamos passar os informes aqui. Primeiramente, eu vou passar a palavra também aqui para a Elimara, para dar um bom dia dela aqui, fazer a recepção de todos, e o Célio dará continuidade posteriormente. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Sou Elimara, né? Muitos de vocês já me conhecem. Estamos aí nas ruas, né? Lutando contra essa reforma da Previdência. Então, hoje nós teremos aqui uma assembleia importante que vai, né, dar rumo para as nossas próximas lutas. Então é isso. Boa sorte para nós, né? E bom dia para todos. Ô Paulo, por favor, você. Pessoal, essa primeira mesa a gente está fazendo uma composição, né, vou chamar o Paulo aqui, ele mais o Carlos, né, tem feito um trabalho em Brasília, são os homens parlamentares, né, quando a gente está mais aqui à frente do Estado, fazendo o trabalho junto aos movimentos sociais. Bom, vamos dar início, né, ao objetivo da nossa pauta, que é votar a greve geral. Mas antes da gente votar isso, acho importante a gente fazer algum resgate histórico, mais recente, né, que tem a ver com, se vocês bem lembram, né, no governo Dilma, governo Temer e agora o governo Bolsonaro, os trabalhadores sofreram vários ataques, né, na retirada de direito. Passou-se a lei das terceirizações, passou essa EC 95 que congela investimento público por 20 anos, passou-se a reforma trabalhista, e o movimento sindical, nós percebemos que estava acuado. Naquele momento, né, quando o movimento sindical, os trabalhadores resolveram reagir, principalmente no momento que uma reforma que não poderia passar, que é a reforma trabalhista, ali havia vários questionamentos, né, porque aquela reforma ela poderia ter sido barrada se de fato naquela época houvesse uma greve geral. Mas ela passou na calada da noite e ela representará, ou já está representando, né, um retrocesso muito grande na vida dos trabalhadores, principalmente nos servidores da Justiça do Trabalho, que a gente vê que os números de processos praticamente reduzidos 40%, expulsou, né, os trabalhadores daquela casa onde que de fato representa. Né, quem é da trabalhista sabe o que isso tem representado. Bom, o movimento sindical
partir do momento que percebeu, né, essa perda, esse retrocesso, tem como bandeira, né, que não é fácil, que é lutar pela revogação tanto da reforma trabalhista, da lei das terceirizações, da emenda constitucional 95, mas de imediato, nesse momento, é barrar a reforma da Previdência. Essa reforma, que muitas vezes a gente pensa o seguinte: a reforma é necessária. Bom, se a reforma é necessária, faça um debate com os trabalhadores, que é esse que no dia a dia contribui. Então esse debate nós queremos que o governo faça. Não queremos que o governo enfie goela abaixo dos trabalhadores essa reforma que não nos interessa. Essa reforma que está aí posta não é a reforma que nos interessa. Se tem que haver reforma, tem que haver um debate junto com os trabalhadores. Então, por isso que o movimento sindical não trabalha com a política de plano B. Nós dizemos o seguinte: essa reforma não. Mas aí, muitas vezes a gente vem se pensando, isso vai depender muito da correlação de força. Como é que está a força dos trabalhadores, da população, no modo geral, para poder barrar essa reforma e dar? Eu acho que, eu sempre falo que nos últimos meses, é um alento. Nos sinalizou que é possível a gente barrar essa reforma. O último dia 15 de junho, de maio, o movimento estudantil, né, foi provocado. Aí foi a deixa dos trabalhadores também ir junto com o movimento estudantil, junto com os docentes, para a rua dizer: não mexa no nosso direito. Eu estive participando da manifestação aqui em Belo Horizonte, gente, foi uma coisa fenomenal. Vendo a população na rua, esperando o ônibus, era impactada, que isso, que avalanche de pessoas é essa, a gente panfletando, dando um boletim que nós fizemos, um boletim dizendo bem claro as verdades e mentiras dessa reforma. E aí eu senti que naquele momento é possível a gente organizar a luta e de fato derrotar essa Previdência e quem sabe preparar a classe para revogar os outros projetos que infelizmente nós não soubemos na hora certa barrar. Então, é com esse sentido, né, é com esse trabalho, né, que nós temos feito aqui em Minas Gerais, reunindo com a Frente Mineira em Defesa da Previdência, que reúne várias entidades do movimento sindical, dos servidores públicos, centrais sindicais, nós estamos organizando palestra, audiência pública, vários eventos, né, no sentido de conscientizar. Nós temos mobilizado o movimento popular, o movimento social, a igreja, hoje estão ganho para a necessidade. Eu diria que é um setor consciente da população que está pronto para se organizar. É tarefa nossa ganhar a população que infelizmente ainda está alimentando a ilusão de que a reforma é necessária. Então essa é a tarefa nossa aqui hoje. Acho que construir a greve geral é ganhar a consciência da classe para a necessidade de que não mexa no nosso direito. Então, eu finalizo com essa introdução e quero aqui passar a palavra para o Paulo e Carlos, que vão dar um rápido informe, né, do trabalho que tem sido feito lá em Brasília. Porque não basta só construir a luta, é importante a gente estar articulado dentro do parlamento, que é onde vai fazer o projeto. Como diz muito bem os deputados, aqui nós talvez não tenhamos maioria, mas tem um setor dos parlamentos que é contra essa reforma, tem uma maioria que é a favor. Mas se o povo ir para a rua, é possível a gente barrar essa reforma. Então acho que com essa sinalização que eles mesmos já deram lá de cima, nós estamos com essa assembleia aqui, eu espero, né, que os servidores estejam convencidos que nós temos que construir uma greve junto com os outros trabalhadores, num movimento forte. É isso, já passo aqui para o Paulo, para a gente já ganhar tempo. Bom, o Paulo facultou a minha palavra primeiro aqui. Eu, assim, como forma de esclarecimento dessas andanças nossas em Brasília, em poucos minutos aqui, nós vamos falar aqui. A luta lá é árdua dentro do Congresso Nacional. Nós tivemos uma proposta da direção desde o ano passado, ainda na reforma do Temer, na PEC 287, de irmos a Brasília praticamente todas as semanas fazer esse trabalho dentro dos corredores do Congresso e tentar convencer os parlamentares, as suas assessorias lá, prestando informes sobre a realidade do servidor público
nas questões atinentes às reformas. Todos sabemos que todas as reformas anteriores, a 20, a 41, a 47, foram para nos atingir, foram para atingir os servidores, cada vez mais minando os seus direitos nas questões previdenciárias. E essa PEC 6 de 2019 não é diferente. Aliás, ela é a pior de todas. Ela é o pior texto de todos que nós já vimos por aí. E fica até difícil, falo a verdade, de discutir um texto daquele e até mesmo apresentar emendas, como os deputados fizeram lá até o dia 30 agora de maio, que foi encerrado o prazo de apresentação de emendas. Houve um debate lá se ia se apresentar emendas ou não, porque de certa forma há uma corrente que diz que se apresentar emendas está ficando de acordo com a reforma, mas como nós estamos participando lá da frente parlamentar mista em defesa da Previdência Social, organizada pelo Paulo Paim e pelo deputado Bongás, a questão toda que foi analisada lá ao longo dos debates é que a reforma vai tramitar, a PEC 6 vai tramitar. Então, o substitutivo, foram apresentados 2 substitutivos de emendas lá, né, até o dia 30, mas a orientação da frente parlamentar foi que fossem apresentadas emendas para evitar um mal maior. Vai que essa PEC tramita na íntegra do jeito que ela estava. Então tem essa discussão lá. Alguns deputados não assinaram emendas por conta dessa questão, não. Eu não assino porque eu não apoio a reforma. E muitos outros apresentaram. Foram um total de 277 emendas, apresentaram até o dia 30, né? E já saiu no noticiário lá, nas notícias da internet. A maioria das emendas ou trata do interesse do servidor público, por incrível que pareça, e não é. Uma questão lá séria que a mídia está jogando contra a gente aí. E outro fato que a gente tem reparado dentro do Congresso Nacional é que os deputados novos, em primeiro mandato, estão assim temerosos de assinar emendas e correm um sério risco deles ir no embalo de votação do governo, né? No embalo de orientação do governo e votar tudo contra a gente lá. Como já verificamos na CCJ, por ocasião do texto do relatório do delegado Marcelo Freitas, que foi votado por ampla maioria lá, aprovado o relatório, e agora na comissão especial, que também deve ter ampla maioria da base governista na votação lá. Então essas questões sérias no Congresso é um complicador enorme a conjuntura atual dentro do Congresso Nacional. Eu e o Paulo estamos percorrendo corredores lá, falando com deputados, falando com as assessorias todas lá, e tem vários integrantes dos servidores públicos lá fazendo esse trabalho também. Mas o que a gente está sentindo muita falta lá, pelo menos até este momento, é de pessoas, de servidores do Poder Judiciário lá, dos sindicatos lá mesmo lá. E nós temos convidado diretores de base, filiados que queiram fazer esse trabalho lá, dentro do Congresso Nacional. Estivemos lá com vários delegados de base, o Carlos Wagner esteve lá comigo esses tempos aí, o Wagner já esteve lá, o Isaac já esteve lá antes, e o Isaac agora é coordenador da FENAJUF, com certeza vai dar continuidade a esse trabalho lá, porque a FENAJUF mudou de direção e espera-se uma melhora assim na atuação da FENAJUF, especialmente dentro do Congresso Nacional. Mas em poucas linhas, para não me alongar muito, eu vou passar para o Paulo aqui, para ele tecer algumas palavras sobre isso. Esse é o nosso trabalho no Congresso. A CETRAENG está realizando um trabalho muito sério dentro do Congresso Nacional. É reconhecidamente o sindicato do Judiciário que mais tem trabalhado nessa questão da reforma da Previdência, e com acertos ou erros, mas esperamos que com mais acertos do que erros no nosso trabalho lá. Ninguém está lá para errar, né? Mas a questão toda, a gente sofre críticas de todas as formas. Se for, sofre críticas; se não for, sofre mais críticas ainda, né? Então a nossa categoria hoje está nessa questão toda assim de querer que a gente resolva todas as questões, e o sindicato está fazendo a sua parte. Falo isso com toda tranquilidade, com a consciência tranquila. A nossa direção está realizando esse trabalho. Quem já viu aí também tem a questão dos outdoors que nós colocamos em várias cidades, o Paulo vai falar sobre isso. As inserções na Rádio Itatiaia, as nossas cartilhas informativas sobre a reforma da Previdência. Então, é um trabalho muito sério que está sendo realizado. Vou passar a palavra aqui para o Paulo José, que também está nessa luta, grande guerreiro. Paulo, com a palavra. Gente, bom dia. Bom dia.
Como o Carlos já colocou, esse trabalho que a gente faz lá em Brasília, eu até que, na minha opinião, deveria ser feito, evidentemente que por todos os servidores do país, né? Mas, como nós temos associações, nós temos sindicatos, nós temos federações, então tem que se respeitar isso aí. Eu achava que na íntegra que a nossa federação teria que fazer mais do que ela vinha fazendo. Então, depois dessa eleição, por isso que também o ano passado, é que nós tomamos para nós essas obrigações de ir lá para Brasília para conversar com os deputados, conversar com os senadores e tentar fazer com que essa reforma não passe da forma como ela está querendo passar. Isso, eu e o Carlos viajamos para lá, mas a ideia minha era sempre de que a federação tivesse tomar pé disso aí e resolvesse isso. Mas não é também segredo para ninguém que tivemos uma federação aí que no passado não atuou, né? Nós tivemos, infelizmente, 2 coordenadores da federação aqui de Minas Gerais, que pertencente ao TRE, o Júlio e o Rodrigo, que infelizmente não fizeram o papel que deveriam fazer. Então, diante disso, houve agora uma nova eleição para a federação, e o nosso colega que está aqui presente, o Isaac, de luta, e que ganhou para diretor da FENAJUF e já está mostrando serviço. É isso que nós esperamos e é obrigação da federação fazer isso. Então nós estamos lá, eu mais o Carlos fazendo esse trabalho. Como o Carlos já disse, é um trabalho extremamente árduo, porque às vezes você toma chá de cadeira naqueles gabinetes lá durante um tempo, né, tentando falar com os deputados. Quando eles não conversam com a gente no gabinete, a gente vai lá para as comissões e fica cercando eles nas comissões, e com isso, honestamente, o Citraem tem feito um excelente trabalho lá. Tanto que alguns projetos, inclusive, a pedido até do Citraem, com o tenente, como é que chama o nome do tenente? O subtenente Gonzaga, que desarquivou um projeto de lei lá que está dando andamento, aquele que trata da Previdência Social, né? Então, ou seja, e diante disso também tem outros projetos também, que eu não vou me alongar aqui em explicar, porque são muita coisa, mas apenas para citar um, que há algum tempo atrás foi idealizado em 2009 o PLE, o 6613, PLC 6613 de 2009, que era uma recomposição salarial que na época depois foi esquecido, foi arquivado, e aquilo foi ficando. E depois passaram ele aí para um deputado aqui de Minas Gerais, o Leonardo Quintão, que na época o Isaac até conversou comigo, nós fomos para lá, conversamos com o Leonardo Quintão, pedimos a ele que desse andamento desse projeto a nosso favor, mas infelizmente ele perdeu também a eleição, ele foi arquivado, e agora infelizmente esse projeto foi desarquivado, porque o governo está fazendo isso. Todos os projetos, entendeu, que versam sobre servidores, ele está desarquivando e colocando na mão, entendeu, do pessoal do PSL. E esse projeto agora está na mão de um deputado que eu vou me abster de dizer o que eu penso dele aqui, chamado Kim Kataguiri, né, que todo mundo aí deve saber. Se não sabe, é bom que vocês deem uma olhada. Esse lá de São Paulo, tá? Eu acho que São Paulo não merece, entendeu, produzir um tipo de pessoa daquela estilo. Mas nós já tivemos já lá no gabinete dele também, tentamos conversar com ele, deixamos telefone, deixamos contato, mas a gente sabia que ele não ia nos procurar, mas uma outra oportunidade a gente vai lá de novo, porque graças a Deus a gente não tem medo de ninguém também não. Tá? Ele tem as ideias dele, nós temos a nossa e vamos discutir. Se ele aceitar bem, se não aceitar bem. Tá? Já tivemos até um embate com ele numa comissão. Tem um outro também que trata especificamente da nossa database, que é o 228-2018. Foi até pedido o Hélio José que fizesse esse projeto, ele fez, mas ele não candidatou mais para senador e está arquivado. E a gente está entrando em contato já também com alguns senadores para ver se algum deles assume esse projeto e desarquive e dê andamento. Então são várias coisas que, além desse contato lá com os deputados e senadores que nós estamos fazendo, nós estamos olhando também essa pauta que nos interessa, né? Não vou me alongar muito, mas depois a gente pode conversar mais a respeito disso. Beleza?
É um bom dia, é um prazer ter vocês aqui. Aproveitando a fala dos colegas aqui, eu vou falar um pouquinho do trabalho que está sendo feito em Divinópolis. E qualquer diretor de base, colega nosso da categoria, pode fazer na cidade dele. O Citraeng, né, junto com o Movimento Unificado de Divinópolis, que quer dizer várias entidades, inclusive entidades religiosas, outros sindicatos, associações. Então, nós estamos juntos trabalhando contra a reforma da Previdência e também contra o desmonte da educação. Eu digo isso porque qualquer diretor, inclusive o Alexandre também faz isso lá em Juiz de Fora, né, Alexandre? Isso é importante, nós temos que mostrar o nosso trabalho. O diretor de base pode fazer isso na cidade dele, né? O colega, servidor, pode procurar o diretor e tal, porque nós temos que conscientizar, sim, a população das graves ameaças do governo. Inclusive, só rapidinho, que dia 30 nós fizemos um movimento lá, gente, que foi aproximadamente mais de 500 pessoas, mas foi um movimento bom, porque nós fazemos em pontos de lotação, nós fazemos panfletagem, e temos uma verdadeira aula de democracia, entendeu? Explicamos para as pessoas essa reforma da Previdência. Inclusive, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: nossa, eu não sabia que era assim. Né? Você deu uma verdadeira aula aqui. Eu pego os nossos materiais do Citraeng e eu vou lendo, explicando para as pessoas de uma forma assim, bem didática, para passar essas informações, porque muitos estão indo porque votou em fulano, votou em ciclano. Não é dessa forma. Você pode ter votado no seu presidente, mas a reforma não é boa para o trabalhador. Então é isso aí, nós temos que conscientizar a população a esse respeito, que a reforma não está sendo boa para o trabalhador. É isso. Antes da gente abrir a palavra, eu ia propor duas falas, né? Para a pessoa vir aqui à frente defender contra e defender a favor da greve. Aquelas pessoas que já quiserem vir se inscrever, mas antes, né, da fala dela, eu gostaria de convidar o Isaac, né, para dar um informe da nossa federação. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Isaac, recentemente eleito para a nossa federação. E só um informe bem rápido, diante de tudo que os nossos colegas aqui falaram, e dar os parabéns ao nosso sindicato pela atuação, como o Carlos Humberto realmente falou. É um dos poucos sindicatos do Poder Judiciário que está lá toda semana, se eu não me engano é o único que está lá toda semana. Tem feito esse trabalho realmente de convencimento dos deputados contra a reforma da Previdência, tem atuado de uma forma incisiva, né? Na nossa federação, eu sou um dos responsáveis pela imprensa e comunicação, e essa semana nós vamos lançar uma grande campanha de mídia contra a reforma da Previdência. Nós vamos lançar vídeos, nós vamos lançar vários panfletos, cartazes, cards, vamos impulsionar isso no Facebook, no Instagram, e nós vamos colocar uma coisa inédita na história da nossa federação. Quando vocês entram no YouTube, antes dos vídeos do YouTube tem uma pequena propaganda. E a nossa federação vai colocar um vídeo contra a reforma da Previdência como propaganda do YouTube. Então todas as pessoas que entrarem, forem ver qualquer coisa no YouTube, antes vão assistir um vídeo contra a reforma da Previdência, coisa que nós estamos fazendo agora nesse momento, que não foi fácil. Tá? Não pensem vocês que é fácil a gente conseguir isso, mas nós conseguimos. E também nós vamos fazer agora para os sindicatos menores, nem todos têm a nossa estrutura, nós temos vários sindicatos do nosso poder que tem 500, 600 colegas apenas e não tem dinheiro para isso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos imprimir cartazes, panfletos, folders, vamos colocar o emblema da nossa federação e do sindicato e vamos enviar para esse sindicato de forma gratuita, para que ele possa fazer esse trabalho no seu estado também.
todos os sindicatos vão receber isso. O Citraem também vai receber, né? A gente só não vai mandar de graça aqui para o pessoal, vocês vão ter que imprimir. Mas, assim, todos os sindicatos vão receber isso. Nós vamos ter uma padronização da luta contra a reforma da Previdência, para que os servidores do PJU e MPU possam estar unidos contra essa reforma. A greve geral agora do dia 14 ela é imprescindível para que nós mostremos para o governo que somos contra essa reforma, que não aceitamos essa reforma da forma como ela está posta, porque ela não atende os interesses dos trabalhadores, mas atende aos interesses de uma pequena parcela, que não é nem da nossa população, mas de banqueiros que vão ganhar dinheiro em cima da população, principalmente mais pobre. E nós não vamos aceitar isso. E nós vamos ter duas etapas dessa grande campanha de mídia. A segunda etapa nós vamos mostrar, principalmente, que o servidor público, ele não é o responsável pela situação que o nosso país está. Que nós não somos privilegiados, como gostam de nos colocar. Então, isso após a greve geral, nós vamos ter uma segunda etapa maior do que a primeira. Tá? Nós vamos fazer um investimento maciço nisso e contamos com os sindicatos. E que os sindicatos também contem com a nossa federação. Faço minha as palavras do Paulo, quando diz que a responsabilidade de puxar essa luta é da nossa federação e nós estamos nessa responsabilidade e aceitamos essa responsabilidade. Voltei ontem de Brasília, quando estava lá, fui para ver a questão dos quintos, tive outras reuniões e conversamos também com deputados e senadores e vamos integrar agora um novo bloco que está sendo formado dentro do governo e nós vamos fazer parte disso também, contra o governo e contra a reforma da Previdência, principalmente. Nós somos contra a retirada de qualquer direito de trabalhadores, nós somos contra os retrocessos sociais e não podemos aceitar isso. Então, muito obrigado pelo espaço aqui que me foi aberto e vamos juntos contra a reforma da Previdência. Obrigado, Isaac. A gente já passa a palavra para o plenário, né? Vamos ter 3 minutos para fazer defesa contra e a favor da greve. Não tem ninguém contra? Tem alguém contra a greve? Queria defender contra? Tá bom. Pronto? Alguém não, né? Nestor? Nestor? 3 minutos, Nestor. Muito contra. Mentira, claro que não sou contra. Eu acho que eu quero lembrar da fala da Lúcia, né, Bernardes? Toda vez que quer fazer uma greve, ela falava. A gente sabe como é que entra, só não sabemos como é que sai, né? Obviamente, eu estou sentindo aqui falta nesse plenário de muitos ativistas de internet que não estão aqui. Certamente vão chegar para a prestação de contas. Estou sentindo falta deles, porque eles são bastante ativistas lá nas redes sociais. E nós precisamos deles, eles são lideranças também, né? Nós precisamos deles aqui para que a gente possa fazer uma boa greve, uma greve bonita. Eu quero fazer um comentário, porque já que esse momento é um momento muito importante, é o seguinte. A gente fez assembleias setoriais, não assembleias, reuniões setoriais, que nós não decidimos nada, então não é assembleia. Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Eleitoral. Praticamente ninguém compareceu, embora nós tenhamos divulgado, colocamos no site, foi uma mixaria de gente. Ninguém quer saber. Estamos com um problema de mobilização enorme, um problema terrível. Eu atribuo a isso pela polarização que está no país. Não acho que é uma coisa da nossa categoria. Não acho que é uma coisa da nossa categoria. Só para vocês terem uma ideia, nós nos reunimos com essa frente mineira aí, em defesa da Previdência. Tinha 70 entidades com a gente, né, Sérgio? O sindicato. Marcamos um ato na Praça 7, com as 70 entidades, contra a reforma da Previdência. Era de se esperar que tivesse pelo menos 70 pessoas. Vocês não concordam? Porque 70 entidades, tivesse 70 pessoas. Eu acho que o sindicato, nosso sindicato, com toda a nossa dificuldade de mobilização, porque a nossa categoria é uma categoria complicada para mobilizar, levou mais gente. Devia ter umas 70 lá, mas nós devia ter uns 10, eu acho. Aí a gente fala, o que está acontecendo? Isso não é uma realidade do Citraem, não é uma realidade da nossa categoria.
O país está numa polarização tremenda ainda. A gente sente isso, essa polarização. A gente sente isso dentro de casa, a gente sente isso no trabalho, etc. A Justiça Federal foi falar de fazer o chamado para greve. A colega virou para mim e falou assim: eu não vou não, sabe por quê? Vocês vão falar que está Lula livre em cima de mim, eu não vou querer. E é verdade, é verdade. Lá no dia da manifestação de 70 pessoas, quando terminou a manifestação, e não foram 70 pessoas, a maioria estava lá gritando Lula livre. Não tenho nada contra. Nada contra. Está certo. As pessoas têm o direito de gritar Lula livre. Elas têm o direito de gritar Lula livre. Entretanto, não sei se foi o Zé que me falou, você Zé, naquele dia da manifestação, nós estávamos conversando sobre isso, né? Em um evento que você foi tirado que era preciso não usurpar o movimento grevista com outras bandeiras. Sabe, há um grupo Lula Livre que usurpa o movimento para as suas bandeiras. Tudo bem, vamos lá. O que nós temos que fazer então? Se eu não sou Lula Livre, eu torço por esse país. Eu torço para que esse governo dê certo. Mas eu não votei nesse governo. Eu torço para esse país. Mas eu torço pelo meu direito. Eu vou lá lutar pelo meu direito. E vou com a faixa escrito: não estou aqui pelo Lula. Eu estou aqui contra a reforma da Previdência. É assim que eu falei para as pessoas na Assembleia, na reunião setorial que teve na Justiça Federal semana passada. Ah, você está preocupada com isso? Gente, nós somos amigos. Tem aí Paulinha, defende a Lira, defende o Lula Livre. Pessoas incríveis, eu adoro ambos. São meus amigos, né? Então, Carlos, isso é muito importante. Porque a gente precisa, agora, o que eu estou querendo dizer para vocês, em síntese, eu, Nestor, estou numa de construir pontes, e não muros. Construir pontes com todos. Com os Lula livres, com os bolsonaristas, etc. Não importa em quem você votou. Importa agora a luta do nosso direito. Chega. Vamos deixar a polarização de lado e vamos à luta. Agora, gente, chamar para uma greve, e pena que aquelas lideranças de internet não estejam aqui agora, sabe, para poder ouvir isso, mas espero que esteja gravado aí para eles ouvirem. Nós precisamos de vocês também. Nós precisamos, sobretudo, do TRE também participando dessa greve. Porque não adianta não vir aqui e falar assim: ah, não fui, não votei. Vem aqui e defenda contra a greve. Pelo menos faça isso. Defenda a greve ou defenda que não tenha greve. Né? Mas não vem aqui só na prestação de contas, encher o saco, não. Sabe? Tudo bem, é importante também a prestação de contas. É importantíssimo, vocês têm que ficar de olho no que o sindicato está gastando. É importante, mas não é só criticar o sindicato, não. Não é só ficar o tempo todo espiziando o sindicato, ainda com dor de cotovelo, que perdeu uma eleição no passado. Não, chega. Vamos virar um jogo sem maturidade, vamos para frente. Né? Eu voto a favor dessa greve, vou lutar muito. Né? Nós temos um prazo enorme. Sugiro que montem-se comissões, um comando de greve imediatamente, se aprovar aqui, para que a gente comece a fazer esse trabalho de formiguinha. Conscientizar as pessoas que a luta é de todos. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Pessoal, passar um informe aqui, é o seguinte, com relação à visitação no Parlamento, no Congresso Nacional. Enquanto a gente não deliberar a greve, os servidores da Ativa, eles ficam impossibilitados de irem ao Congresso. Por exemplo, eu trabalho 7 horas lá na X Trabalho, lá de Juiz de Fora. Então eu pago hora para ir. Como eu já fiz, a semana retrasada eu fui para Brasília, mas fui dentro desse esforço. Então, só para entender essa dificuldade, então a gente podia fazer essa ponte com os aposentados, que nos ajudariam muito, e os oficiais de justiça, que trabalham muito, mas que às vezes pode ter um pouquinho dessa flexibilidade. Então, só esse esforço, né? Com relação ao nosso dever de casa, a Zona da Mata a gente já alinhavou, inclusive nos eventos lá de Juiz de Fora,
a deputada federal da cidade, Margarida Salomão, já tem um entendimento de votar contra a PEC 06 de 2019. Deputada Margarida Salomão do PT, Júlio Delgado, que não é do PT, do PSB, também a mesma linha, e o deputado federal recentemente eleito pelo PSL, lá de Juiz de Fora, um oficial de justiça, vota a favor, só que está em cima do muro, e já apresentou uma emenda específica para os oficiais de justiça, né? E eu procurei até o setor dos oficiais de justiça do Tribunal de Justiça, que fica na outra esquina, fica no mesmo quarteirão lá, e eu falei, gente, ó, o primeiro ponto é lutar contra a reforma da Previdência. Tem que falar com o deputado de vocês, colega de vocês que trabalha aqui nesse setor. A gente não pode aceitar já de cara para aprovar essa emenda do específico dos oficiais de justiça, não. O primeiro plano é não aprovar. Agora, o plano B, tudo bem, tem essa divergência, tem esse debate todo. Mas o primeiro plano é não aprovar. Então, a gente falou, eu pessoalmente fui lá e tentei alinhavar isso com eles, né? Bom, com relação à greve, a Assembleia estaria sendo alinhavada ou para o dia 1º ou para o dia 6. Resolveram alinhavar a Assembleia para o dia 1º, e eu achei bacana demais, porque a gente tem um prazo para correr os locais de trabalho, tem um prazo. Só que Juiz de Fora já se antecipou, então os colegas aqui viemos em 7 servidores, né, para mostrar o pau e a cobra, ainda tem a nossa colega da Justiça Federal, né? Então a gente fez uma setorial lá na Justiça Federal, para ver se o pessoal, qual era o termômetro para a greve geral dia 14 de junho. Então a maioria dos colegas lá que participaram da reunião na área externa da Justiça Federal sinalizaram pela greve. E na Justiça do Trabalho também a gente fez uma reunião setorial, não deliberamos, porque a gente não tem o poder de deliberar igual a diretoria, mas a gente alinhavou e aprovou na Justiça do Trabalho por unanimidade que, se a Assembleia aprovasse sim, a gente estaria na greve também junto com essa massa, né? E queria lembrar para vocês o seguinte, pessoal, em 2015 e 2016, a gente fez uma Assembleia para greve pela aprovação de planos de cargos e salários. Sabe quantos servidores tinha na Assembleia lá no Citraeng? Não passavam de 8. Não passavam de 8. E tinha diretor que fazia parte da minha gestão que também não acreditava na greve. E eu queria dizer para vocês, essa direção hoje, dia 1º de junho de 2019, já sai vitoriosa. Sabe por quê? Porque o auditório está 6 vezes maior do que aquela Assembleia lá de 2015. Quando a gente começou com 8 pessoas na Assembleia. E teve um momento lá em 2015 que nós tínhamos 1.200 pessoas numa Assembleia aqui em BH. Certo ou errado, pessoal? Então a gente tem que acreditar. Nós temos que ser aquelas formiguinhas. Nós somos sim multiplicadores. Faltam muitas lideranças, e eu concordo, assino embaixo aqui com o Nestor. Faltam muitas lideranças aqui. Faltaram. Que gostam de criticar e não se apresentam na hora da luta. E essa é a luta. Esse é o dia. Esse é o primeiro dia de uma grande e histórica greve, onde estaremos não só o judiciário, mas toda a classe trabalhadora contra esse retrocesso social do governo Bolsonaro. Toda a classe trabalhadora. E aqui não são eleições que a gente está tratando, não. A gente está tratando aqui de direitos dos trabalhadores. E eu, como servidor da Justiça do Trabalho, falo de cadeirinha, com muita tranquilidade, que a reforma que foi promulgada e começou a vigorar no dia 11 de novembro de 2017, a reforma trabalhista, né? Sobre a promessa de gerar emprego, sobre a promessa de trazer um novo Brasil, foi uma promessa mentirosa. E a PEC 06 de 2019 segue a mesma linha, segue a mesma trilha, só para beneficiar banqueiro e deixar trabalhador numa situação mais precária ainda, beleza? Então todos à greve. Um abraço, obrigado. Bom, gente, nós temos aqui 2 inscrições, né? O pessoal vai falar. Eu gostaria, né, que na fala
A próxima fala é da Paula, né? Quem tiver interesse em falar, depois a gente encerra as inscrições, tá ok? Paula, e depois é Paulo. Bom dia, gente. Bom dia. Eu pedi para falar primeiro porque eu não, nem é querido, e talvez esclarecimento, queridíssimo irmão Nestor, de fato, não nego, quem me conhece sabe, eu não vou negar, defendo Lula livre, mas esse não é o fórum, né? E a defesa dos trabalhadores diante da retirada de direitos, diante da extinção, porque não é reforma. Todo mundo, quando pensa em reforma, vou fazer uma reforma na minha casa, farei mais um quarto, vou fazer uma suíte, para melhorar. Então, a denominação reforma é absolutamente inadequada. O que se trata é de extinção da Previdência. E quando se fala o Fórum de Defesa do Trabalhador diante da extinção da Previdência, ele não se confunde com o debate, com a discussão, com a bandeira Lula livre. Então é preciso que isso, né, uma coisa, e um momento é um, outro momento é outro, né? E eu acho que quem me conhece também vai lembrar de mim em Brasília pela derrubada do veto da Dilma ao nosso, né? Então, assim, nós sabemos dividir as coisas. Uma coisa é cada coisa no seu momento, né? As discussões. E aí eu lamento que um trabalhador não vá para a rua porque vai encontrar com outros que defendem bandeiras diferentes, que também são trabalhadores, mas naquele momento estão defendendo a manutenção da Previdência. Acho lamentável que deixem de ir, porque é se retirar do debate, é se retirar da defesa em razão da opção de outro, quer dizer, e quando o foco é um só, a defesa do trabalhador. Bom, então, feito esse esclarecimento, outro aspecto da questão dos oficiais de justiça. Veja, a FENAJUF, no último Congresso, aprovou o apoio a questão da aposentadoria por risco da atividade, tanto dos oficiais quanto dos agentes de segurança, né? E essa questão, ela não é incompatível com a nossa defesa da Previdência. Nós, oficiais de justiça, pela FENASOJAF, pelas ASOJAF, nós somos contra, sim, a extinção da Previdência. É óbvio que somos pela greve. Ocorre que é preciso, inclusive, aí eu peço também um pouco de solidariedade, empatia dos colegas, que é compreensível que não entendam o trabalho do oficial de justiça na rua, porque só quem é oficial consegue entender, né? Então, quando falamos de atividade de risco, do que a gente está falando? Não é daquilo que o Toffoli não, o Fux e outros ministros, mas é o mesmo risco que corre, por exemplo, um taxista, veja, né, nos colocando. Não, o risco não é o risco do dia a dia que estamos todos sujeitos a um acidente. Não, o risco é o seguinte: quando a gente chega para cumprir um mandado, e aí a gente vai colocar para aquela parte que é devedora, seja justa ou injustamente, né? Isso o juiz decidiu o que é. A gente vai com todo o peso da execução forçada do Estado, com todo o peso que o Estado tem contra aquele cidadão, e de fato aquele cidadão nada pode fazer contra o peso do Estado, contra a execução forçada, contra a coerção. Então o executado, ele nos olha e enxerga tudo isso contra o que ele está se indignando. Então lá nós somos a personificação do poder de coerção do Estado. Então você se coloque no lugar desses executados com toda a indignação. Vocês vão, porque o Estado... Não, eles nos veem e ali nós somos o Estado. E ali nós estamos sujeitos à indignação do executado e a todo ato de violência e inconformismo que ele terá contra o Estado, mas na pessoa do oficial. Então o risco se trata disso. E essa luta pela aposentadoria por risco de atividade, vejam, ela não é incompatível com a defesa da Previdência. Estamos todos lá, estaremos todos agora em junho, lá no Congresso, para defender a Previdência. Obrigado.
Observando as inscrições, né, tem escrito Osmar, Zé Francisco e Conceição. Osmar, prepara Zé Francisco. Bom dia. Bom dia. Quero começar minhas palavras com a argumentação do juiz lá da minha comarca. Lá. Eu achei estranho, porque é aquele juiz assim, que chega, ele pede que deixe os papéis para ele assinar e... Então, nesse dia estava muito solícito, puxando conversa, e perguntou de cara, você é contra você é da esquerda? Ele perguntou, foi assim, você é esquerda? Eu falei, doutor, eu sempre sou esquerda. Ah, é? Eu falei, eu sempre sou esquerda. Porque o governo que está andando lá ultimamente nunca está a nosso favor. E nunca está a favor das minhas atitudes, do que eu pretendo defender e tudo. Então, eu sou sempre esquerdo, doutor. Mas se estiver pisando no meu carro, se estiver pisando no interesse social, eu vou manifestar contra. Aí ele ficou, né, como se diz, aqui, né, não está o que eu queria ouvir, parece, né? Mas, o que eu quero dizer? Gente, se algum governo, que quer que seja, de partido A ou B, ganhou, perdeu, ou que seja, está lá, vai estar nos representando lá, está contra os nossos direitos, está contra o que a gente defende, está contra qualquer reforma que poderia melhorar, como diz a nossa colega, está contra a nossa reforma, que reforma, que eu entendo também é isso, é melhorias, está contra reformas. Então, quer dizer, a gente tem que entender por esse lado. O que eu estou sentindo ultimamente foi o que aconteceu. Houve um racha das pessoas. Quem manifestava no nosso país, quem lutava para direitos do cidadão, para seus direitos, era o pessoal da esquerda, vamos dizer assim. Estou separando essas camadas para entender. Era esse pessoal que lutava. Perdeu-se a eleição, falou assim, então tá, vocês se viram, então vamos lá, agora vocês veem o que vai ser aprovado. E parece que foi isso. Uns abandonou o carro e os outros nunca pegou o carro nenhum. Ficou esse negócio parado. Ficou esse negócio parado. Então, o que nós temos que revitalizar isso aí, revitalizar as pessoas, revitalizar o interesse de manifestar, revitalizar ser esquerda na luta dos seus direitos. Obrigado. Zé, só eu cometi um ato. Então pode vir, Zé. Eu esqueci do Paulo aqui, mas depois ele... logo em seguida, Conceição. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Zé Francisco. Bom dia. Sou diretor de base. Aqui em Minas sou coordenador do Diretoria Cidadã da DIRTA. Estou distribuindo para vocês essa carta que está sendo entregue a todos os deputados federais em Brasília. O trabalho que nós estamos fazendo lá todos os dias. O Carlos já tem contato com a Maria Lúcia Patorelli lá. Estavam de férias, saí de férias no dia 16. E no dia 20 eu estava em Araçuaí, fazendo uma palestra sobre a reforma da Previdência. Dedico o meu espaço, o tempo de direito para fazer essa divulgação. Participei de um evento que foi vitorioso, que foi a greve pela educação. Sabe por quê? Lá tinha defesa de bandeiras. Mas o modo que eles tiraram foi exatamente para isso que nós estamos perdendo. O que é que nos prejudica atualmente? Reforma da Previdência. Vou concluir a minha fala. Nós vamos ter que fazer essa chamada da greve e perguntando para a nossa categoria. Primeiro, a nossa categoria tem que entender que ela não é um ser servil, ela é trabalhador. Então, essa reforma da Previdência não é contra os trabalhadores, são contra nós, trabalhadores. E aqui fala com relação ao que se fala, o que se acontece com nossos servidores públicos. Primeiro, colocar na nossa cabeça, nós somos trabalhadores. É o primeiro ponto. Segundo, chamar para a greve, perguntar para a nossa categoria o que nos une neste momento, o que nos é mais prejudicial, independente de quem que você votou. O que está sendo, que nós estamos sendo perseguidos? Tivemos uma proposta de reforma trabalhista. Temos 14 milhões de desempregados na rua. Temos 50 milhões fora do mercado de trabalho. O que nos une nesse momento? Lutar contra a reforma
previdenciária. Só isso que eu quero falar. O que nos une? Nós vamos fazer o mote da campanha, o que é que nos une? E a categoria vai ter que responder. Se ela concordar que é a reforma da Previdência, estamos na luta. Obrigado. Bom dia, meus amigos. Eu estou preocupada com a questão da forma que o governo tem trabalhado. Outro dia, minha mãe estava assistindo um programa de TV, um programa religioso, normal. E foi uma mulher falar sobre diabetes. No meio da entrevista, a mulher começa, tem que fazer a reforma da Previdência porque falta dinheiro para comprar remédio, não sei o quê, papapá. Achei estranho. Mas 1 minuto de fala, ela volta de novo na reforma da Previdência. Depois da 5ª vez, eu falei, mãe, desliga essa merda dessa televisão que não está servindo para nada isso aí. Aí você está a favor do que não deve ser feito. Se for, não é dessa forma. Então, o governo ele tem usado estratégias para convencer os idosos, né? Vai numa fala mansa, numa inserção de programa de religião e vai falar da reforma. Agora, como que nós vamos fazer esse trabalho? Porque a gente teve na audiência pública, né, Elimar, da OAB, e eles mostraram vários pontos da reforma que nós saímos de lá assim, com o cabelo em pé. Por quê? As pessoas não sabem o que é. Porque se elas soubessem, elas não apoiariam. Então, a ignorância faz o povo ficar inerte. Então, eu acho que tem que ter um trabalho de esclarecimento. Há um tempo, a Ana Matra, né, que ela colocava umas inserções lá no Facebook, mostrando o que era prejudicial a questão da reforma. Então, eu acho que a gente tem que usar a inteligência e estar em todos os meios e colocar o que é a reforma. Porque se falar contra a reforma da Previdência, igual você falou, respeito à sua fala, mas acho que tem que justificar. E não é só a questão de defender o servidor público, mas de mostrar por que a reforma é perniciosa. Aí, dessa forma, a gente vai trazer os trabalhadores para o nosso lado. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para o Paulo, eu vou perguntar aqui ao plenário, né? Nós já estamos aqui há quase 1h30, né? Dessa Assembleia. Eu queria propor um encerramento das listas. Acordo? Pode ser, gente? Alguma objeção? Não. A lista de presença. Então a gente vai recolher a lista, né? E o Paulo é o último a falar, para a gente já partir para a votação. Ô, gente, voltando a falar aqui de novo, mas é o seguinte, pelo conhecimento e pela experiência que eu tenho, já do alto dos meus 18 anos, principalmente em política, eu tendo, com a máxima vênia, discordar ali do meu amigo Nestor. Pelo seguinte, eu não estou querendo dizer de Lula livre ou sem Lula livre, eu estou querendo dizer da política. A política não é assim. Quando você faz um movimento, principalmente um movimento de grandes proporções, onde você tem sindicato, você tem centrais, você tem associações, você terá ali pessoas que defendem uma bandeira e pessoas que defendem outra bandeira. Mas na maioria das vezes estão defendendo uma bandeira comum. Nós, servidores, prova disso é isso aqui, ó. Nós precisamos sim nos unir a outras categorias. Só porque alguém vai colocar lá uma faixa de Lula livre, eu não vou apedrejá-lo. Assim como se ele colocar uma faixa elogiando o Bolsonaro, elogiando o Alckmin, ou Ciro Gomes, ou Aécio Neves, seja lá quem for. Eu não posso simplesmente excluir aquilo ali, porque eu estou formando o quê? É um bolo, que no final eu estou defendendo uma bandeira. E a partir do ponto em que eu começar a excluir, eu vou acabar ficando sozinho. Então, se alguém vai lá para defender, se você me permitir, eu vou chamar você de Gargamel, não é? Não, falei isso. Mas é o seguinte, ou seja, a política ela tem que ser feita dessa forma, ou seja, se você vai no Congresso, você vai ter lá o partido do PSB, do PT, do PL, não sei do que, aquele negócio todo. Aquilo ali se chama política, pelo menos eu entendo a política, a essência dessa forma. Se eu tenho as minhas convicções e quero colocá-las no palanque, por que não? Isso se chama democracia.
Se chama democracia. Então, ou seja, eu entendo dessa forma. Mesmo porque, se depender honestamente, e agora eu estou falando desabafando, se depender da nossa categoria, todo mundo ir para a rua, nós não vamos fazer greve nunca. Nós tivemos uma greve excelente em 2015, mas vamos colocar proporcionalmente o número de servidores que nós temos nas 4 justiças com o número de servidores que nós estávamos lá, porque eu participei. Nós precisamos sim, nós temos que nos unir a estudantes, nós temos que nos unir aos metalúrgicos, nós temos que nos unir à classe médica, nós temos que nos unir aos enfermeiros, nós temos que nos unir a quem defende essa bandeira de contra a reforma da Previdência. Contra a reforma da Previdência. É esse o mote que eu entendo. Tá? E gostaria só também, deixando um pouco isso aí, aproveitando os restinhos dos meus minutos aqui, é de que o Citraeng também, há pouco tempo, nós, a diretoria, nos reunimos e resolvemos fazer também alguns outdoors que já estão sendo colocados em várias cidades, já tem. Montes Claros, Governador Valadares, vamos colocar em Uberlândia, Divinópolis, já tem. Ou seja, é um dinheiro fabuloso que está sendo gasto, mas que está sendo gasto contra essa reforma, além de investimento, além de inserções na Rádio Itatiaia, que abrange determinados programas dela, o estado de Minas inteiro, porque é retransmitido por outras rádios, além de bank base que vai ser colocado. Ou seja, tudo isso aí está sendo feito pelo Citraeng. E aqui em Belo Horizonte começa também a partir, me parece, da próxima semana, e as outras cidades que ainda faltam também a partir da próxima semana. Mas é mais ou menos isso que eu queria só deixar para vocês. Muito obrigado. Peraí, deixa eu ficar bem pertinho dele aqui. Peraí. Você estava dormindo na hora que eu estava falando, sujeito? Pelo amor de Deus, você distorceu minhas palavras completamente, eu não falei nada disso. Tá todo mundo aqui de testemunha? Ou você estava dormindo, ou você não ouviu. Eu não disse isso. Eu estou dizendo que a gente tem que construir pontes e não muros. E para construir pontes, não importa se você vai para a rua com a bandeira Lula livre, não vá. Eu estou dizendo para aquelas pessoas que não querem ir porque você vai. Elas têm que ir sim. É isso. Não. É isso, tá bom? Está esclarecido, para mim está esclarecido. Da próxima vez que eu falar, você acorda. Tá bom, Nestor. Obrigado. Vamos lá encaminhar aqui, gente. Oi. Ok. As pessoas que não falaram, não colocaram propostas, têm o direito de fazer uma proposta. A ideia é que greve. Eu vou fazer as propostas de votação, mas eu já vou adiantar. Quem não falou e não sentiu proposta, vai ter o direito de colocar, se não tiver contemplado nas propostas que a mesa vai fazer. Eu quero uma proposta entre decidir hoje pela greve ou não. Eu quero a proposta. A construção da greve, Jair, seria isso? A construção da greve? A construção da greve nos locais de trabalho. A construção. Tá. E não decidir aqui se já vai fazer a greve. E sim construir nos locais. Se a greve é geral, decidir as assembleias setoriais. Pode ser a moção da greve, eu acho que é proibido, pode ser isso, não, Jair? Essa proposta sua, se a Assembleia que votar a greve, até o dia 14 a gente faz assembleias setoriais com o objetivo de construir, né, a greve. Tudo bem, pode vir. Vem, Jair. Já outros setoriais. É proposta diferente, né, gente? Bom dia, pessoal. É o seguinte, eu particularmente estou cansado de carregar colega nas costas. Não estou disposto a isso mais. Não sei. Talvez é uma questão de maturidade, não interessa.
Porque eu, durante 20 anos de tribunal e de vida sindical, eu cansei da gente vir aqui, de debater, decidir, e depois, a hora que a gente volta para o trabalho, no dia da greve, meia dúzia de pessoas vão para a greve e os colegas vão estar lá trabalhando. Qual que é o... Isso tem algum... Como se diz? Perdi a palavra. Não tem nenhuma questão prática nisso. Por quê? Qual vai ser o prejuízo para o serviço público com meia dúzia de gato pingado parado? Eu sei das questões filosóficas que estão envolvidas nisso. Eu não desconheço essas questões. Eu estou falando questão prática. Não surte efeito algum. Então, eu particularmente já cansei de carregar gente nas minhas costas. Não estou disposto a fazer isso mais e ainda por cima, fica taxado dos chatos, da meia dúzia dos chatos que faz greve, não sei o quê. Eu acho que pode ser uma evolução. Eu acho que a gente tem que construir e colocar responsabilidade em cima dos nossos colegas que também vão ser beneficiados com o nosso trabalho. Quando eu falo nosso trabalho, é o trabalho de greve, de construir. Então, eu coloco aqui como proposta que a gente não sai daqui com a decisão se vai aderir ou não, que a gente volta para os nossos locais, para os nossos tribunais e coloca lá a decisão, e lá a gente chama os nossos colegas e fala assim: olha aqui, a reforma da Previdência não beneficia, não prejudica só a mim, não. Eu quero uma reforma justa, ou eu não quero uma reforma. Tudo bem. Mas a responsabilidade não é só minha. É polêmico o que eu estou colocando, sim, mas eu não tenho medo de colocar polêmica, nunca tive. Então é o seguinte: chamar os colegas e falar: olha, nós estamos dispostos a fazer a greve, desde que todos assumam a responsabilidade, porque os ganhos não serão só meus, os ganhos serão de vocês também. Caso vocês não assumam a responsabilidade, a gente não vai carregar vocês nas costas mais. Essa é uma forma polêmica de colocar? É, mas é a forma que eu estou colocando e tenho coragem para chegar e falar. Se os meus colegas não assumirem, eu não vou assumir por eles e não vou carregá-los nas minhas costas, porque eu já fiz isso durante 20 anos e não estou disposto a fazer mais. Bom, gente, eu acho que o Jair fez uma proposta, né? Eu acho que nós vamos ter que votar aqui, não tenho dúvida disso. Certo. Então, o Carlos Humberto colocou aqui, né, o movimento sindical, né, principalmente as centrais sindicais nacionalmente, determinou que o dia 14 de junho é greve geral de todos os trabalhadores. Então, o que nós vamos votar aqui não é a greve dos servidores do judiciário, sim a adesão à greve geral. Evidentemente que pós o resultado dessa votação, que nós fizemos aqui, se votar a favor da greve geral, a tarefa da direção do sindicato é construir essa greve. Aí eu tenho acordo com a proposta da Davi, do Jair, né? Nós vamos ter que ir sim construir. Então, assim, não tem polêmica. Não tem polêmica, só porque, gente, só para a gente, para esclarecer vocês, que dependendo do resultado que sair aqui, a favor ou contra a greve geral, o Citraen, que hoje ele tem um compromisso social. Por que eu estou dizendo isso? O Citraen foi convidado para agora no dia 6 participar das reuniões das centrais sindicais, né, para ajudar a construir a greve geral. O Citraen, que antes, no dia 6 ainda, vai ter uma reunião com a AMAT, que é a Associação dos Advogados Trabalhistas, com o Sindicato dos Advogados, com o Sindicato dos Metroviários, onde nós vamos fazer um trabalho no dia 13, na véspera da greve geral, nos metroviários, onde vamos distribuir aproximadamente 20 mil panfletos com a cartilhas e com um jornal dizendo mitos e verdade, onde a gente fala a verdade sobre a reforma da Previdência, o que acontece com a reforma trabalhista e o corte no orçamento da educação.
É uma forma de atrair o movimento estudantil. Então, assim, a tarefa do Citraeng vai muito mais além do que o do dia 14, porque hoje o Citraeng é respeitado, né, e a tarefa da direção é fazer jus a esse respeito. Então, gente, dito isso, né, vamos partir para a votação? Ok? Todo mundo esclarecido que o dia 14 é o Dia Nacional. Se for da forma que você falou, mas aí é exatamente como você falou, eu serei acordo e até retiro. Desde que seja, nós vamos decidir aqui que somos favoráveis sim à adesão. Mas se não fica uma proposta fechada agora de que nós vamos realmente aderir. Não tem dúvida, não. Não começou, não tem dúvida, não. Não, mas o que o Jair está colocando, nós vamos votar aqui adesão à greve geral. Não tem dúvida. Esse mesmo. Tem uma diferença bem sutil, mas tem. Uma coisa é a gente decidir aqui, vamos aderir à greve e vamos parar. Isso é uma coisa. Outra coisa é, somos favoráveis à adesão à greve geral, sim. Porém, vamos voltar para os setores. Porque é lá que a gente vai de tete a tete chamar os colegas para a hora de ir. Vocês também, aí parar. Mas isso é uma resposta. Nestor, então tá. Faz isso, só. Tá, rapidinho, só. Não vamos alongar, não. Rapidão. Eu só quero fazer um contraponto à proposta do Jair. Ele fez uma proposta, acho que ele tem que fazer um contraponto. Jair, foi amplamente divulgado pelo sindicato. Nós temos um calendário nacional. A nossa federação está nesse calendário. Está tendo assembleia no país todo, hoje e amanhã, essa semana toda, para decidir a greve. Nós chamamos, tem pessoas do interior que vieram. Aqui é um dia só de paralisação. E mais, quem não vem, Jair, já deu procuração para ser representado. Quem não veio, infelizmente, nós estamos aqui representando quem não veio. E não adianta a gente dar mais uma chance. Tem gente do interior, o sindicato teve despesas, tem muita gente do interior aqui. Então, eu proponho à mesa que vote proposta do Jair, adiar a greve. Pode ser assim? Adiar a decisão da greve. Qual seria a proposta? Tudo bem. Adiar a decisão. Calma. Aprovar que nós somos favoráveis à greve. Ponto. Porém, voltar para os setores e decidir lá sobre se a gente... Tá, então Jair, vamos fazer o seguinte. Eu prefiro, para facilitar, uma proposta 1, greve, a partir de votada a greve. Proposta 1, é o que nós defendemos aqui. Proposta 1, greve. Proposta 2, assembleia setorial para decidir greve. Tá bom assim? Então pronto. Peraí, só, gente... Ô, gente, só um instantinho, gente. Só um instantinho, gente. O edital é claro aqui. Adesão à greve geral contra a reforma da Previdência no dia 14 de junho de 2019, gente. Adesão à greve geral, gente. O edital é claro. Ou adere ou não adere. Está esclarecido, plenário? Está esclarecido. Tá, podemos pôr a proposta do Jair, que daí é uma... Podemos votar, só que... Proposta 1, Sérgio. Pode colocar a votação aí. Proposta 1, vamos colocar em votação. Proposta 1. Quem é favorável à adesão à greve geral do dia 14/6. E a proposta 2, vocês podem colocar isso, quem é contrário. A proposta 3, que é a proposta do Jair, que é o seguinte: favorável à greve e construir e colocar responsabilidade aos servidores. É isso, Jair? Proposta 3. Proposta 3, tá ok? Vamos votar então? Quem é? A 1 já engloba 3, vai. Diferente. Fazer confusão, 1, 2 e 3. Tá bom, gente, vamos lá. Vamos lá, tá esclarecido, gente? Tá bom, gente, tá bom. Gente...
Ô, Osmar, gente, vamos fazer o seguinte. Olha, nós vamos colocar aqui em votação, ver se tem acordo aqui. A favor da adesão à greve geral do dia 14/6 e contrário. Depois, se houver, né, a favor da greve, a gente coloca a proposta do Jair. Pode ser, Jair? Então tá. Então vamos votar, gente. Quem é favorável, queria que ficasse de pé, né, todas. Quem é favorável à adesão à greve geral do dia 14/6? Será vencido? O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Ok, gente. Nós temos que arrumar um grito de ordem, né? Para de guerra. Palavra de ordem. Quem é contrário à adesão à greve geral do dia 14/6? Ok, um voto. Abstenções? Teve voto. Não, teve não. Então repete. Legal? Você está colocando? Não. Então, assim, por ampla maioria, né? Unanimidade, Por unanimidade, a Assembleia votou a adesão à greve geral do dia 14/6. Bom, gente, para a gente finalizar, tem a proposta do Jair. Nós vamos agora seguir todo o trâmite normal. Nós vamos ter que oficiar os tribunais, né, da decisão da Assembleia. E a proposta do Jair, que não basta só votar a greve geral, nós vamos ter que construir e colocar responsabilidade aos servidores para que eles aderem à greve geral. Acordo, Jair, é isso? Agora seria uma votação se a gente decidir agora, se já decide agora que realmente nós vamos parar, não trabalhar, e se a gente vai levar essa decisão para os tribunais da Acordo não, Jair. Nós vamos ter que levar a decisão aos tribunais. Até porque tem prazos legais. Eu quero anular o meu voto anterior, porque não foi isso que a gente colocou. Eu quero que consta na ata aí que eu estou anulando meu voto, porque agora que eu estou falando, eu estou quero Tá ok, Jair. Tá feito a sua... Nós vamos entender esse pedido. Gente, tá ok? Gente, tá esclarecido isso? Então a tarefa agora da direção do sindicato é construir a greve, ganhar a categoria para aderir à greve. Tá ok? Então, podemos finalizar essa Assembleia AGE? Esclarecido? Então, para o dia 14, já foi votado isso, tá claro, gente. A greve geral no dia 14. Então, a mesa... Põe então em votação a proposta dele. Não. Isso vai ser feito, gente. Isso vai ser feito. Nós vamos construir a greve e levar a responsabilidade aos servidores. Não tem dúvida disso, tá certo? Então, gente, vamos encerrar essa Assembleia para a gente dar início à Assembleia Ordinária de Prestação de Conta. Então, essa mesa encerra a AGE e já abro aqui, né, já convido a presidente do Conselho Fiscal, a Áurea, e os demais membros do Conselho Fiscal para a prestação de conta. Vamos passar aqui. Tá. Ô, pessoal, só uma coisa aqui, olha, antes da gente encerrar essa mesa, surgiu uma proposta que o pessoal vai parar para um cafezinho, né, antes da próxima mesa entrar, que cria aqui comissões que vai passar nos locais de trabalho para conversar com o servidor. Aquele pessoal que tem essa exposição, converse comigo e com o Paulo, Carlos Humberto, Nestor, Hélio Diogo, Limara, dia a dia. Já chamo aqui a mesa Áurea.
para poder recessar mesmo.